Fazendo a terceira lição. Seja bem-vindo cada um que está ouvindo aí a terceira lição. A paz do Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe cada um que está vendo essa lição. Nós estamos na terceira lição de essa revista aqui, ó. A revista qual eu criei, terceira lição. E o que é escrito aqui? Pentecostalismo e neopentecostalismo. O que é isso à luz da Bíblia? Ó, essa revista aqui é nossa. Quem quer adquirir essa revista, entre em contato conosco aí nos comentários. Não está vendo esse vídeo aí? Perguntando que nós vamos te responder como. Vai ter ali e-book e física assim. A lição de hoje, eu já vi, lição 2, não, lição 1 e lição 2, nós estamos na 3. Tem uma playlist aí, provavelmente você tá vendo esse vídeo, vai para 1, 2, para pegar tudo certinho, para não pegar pelo meio. A lição de hoje é a lição 3. O surgimento da lição 3 hoje é o surgimento do neopentecostal, tá bom? Hoje nós vamos falar do surgimento do neopentecostal. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é pentecostalismo e neopentecostalismo? Pentecostal? Sabe o que é isso? Pois, se você não sabe, essa revista trabalha sobre esses assuntos, tá bom? E explica como que funciona. Porque pode ter alguma coisa se passando por um ou por outro sem ser. Você vai entender como é que é isso e como que não é, tá bom? Então a lição 3 é o surgimento do neopentecostal. Nós vamos ler aqui o texto áureo para começar dessa lição. Vamos lá? Aqui fala assim, amados, texto áureo, né? Amados, não creia a todos os espíritos, mas prove. Não creia em todos os espíritos, mas prove. Se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui está alertando que já tem muitos falsos profetas no mundo se levantado. Pois nós temos que ter o espírito, uma consciência para analisar o espírito que está usando as pessoas, se é de Deus ou não é. Muitas pessoas passam de Deus, mas não é. Como é que você analisa isso? Usando a palavra de Deus como base, os ensinamentos da pessoa, o que ele fala, tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, é um falso. É falso profeta, tá bom? Então, se liga nisso, já tem muita gente com muitas heresias enganando a muitos. Cuidado, abra o olho. Tem surgimento que se diz, eu prezo por uma doutrina pentecostal, mas muitas das vezes não é neopentecostal. Eu vou falar, dificilmente você vai encontrar uma igreja pentecostal clássica, segmento da doutrina dos apóstolos, dificilmente. Que é isso, que é absurdo? Sim, tem muita gente, eu vou ter que falar, né, porque eu estou falando, tem muita gente que diz, eu sou da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é a igreja raiz pentecostal. Mentira, não é porque você é da Assembleia de Deus que você é pentecostal. Eu quero que você que diga isso me prove na Bíblia, porque eu sou da Assembleia, eu sou pentecostal. Se você me provar na Bíblia, aí sim, na palavra de Deus, aí eu vou estar errado. Mas você não vai ter como provar. Aí se você não conseguir, pode chamar lá o seu pastor, quem for, o papa, quem for, quem quiser que você quiser chamar. Não temos base bíblica com isso. Não é desse jeito que dizemos que é ou não é. Para ser uma pessoa que seguimos a doutrina pentecostal clássica, que é a doutrina, vamos supor, verdadeira, pentecostal, temos que estar baseado no segmento dos apóstolos, tá bom? Até o meio dessa lição nós vamos entender como é que é. Aí se você agora está achando que não, que eu estou errado, eu vou lhe provar até o final dessa revista que o que eu estou falando está certo. E você vai ver realmente tem sentido. Aí você vai conseguir analisar a igreja a qual você serve, a qual você frequenta. Aí você vai ter uma base agora. A partir dessa lição, você vai saber se a sua igreja é pentecostal, clássica ou neopentecostal. Eu estou dizendo que é difícil nós ter uma igreja pentecostal clássica. Eu não conheço. Eu vou ser sincero. Se alguém conhece, a partir do que eu vou falar aqui, me avisa. Porque eu ainda não conheço. Algum tempo no Brasil teve, alguns anos antigos, possa ter sim.
Pode ter tido, teve, mas agora está difícil de encontrar uma. Por isso, pode até ter, mas é muito difícil, eu não conheço. Se alguém conhece, que bom. Mas só por dizer que eu faço parte da Assembleia de Deus, ou seja lá o que for, eu sou pentecostal, não é. Eu vou te provar que não é só ser da Assembleia. Não, isso não quer dizer nada, tá bom? E a Assembleia de Deus não tem título de dizer que ela é pentecostal clássica e as outras não é. Ela não pode falar isso. Se algum pastor de lá ou algum pastor que é de lá falar isso, está enganado. Na Bíblia não tem base nisso. Entendeu? Eu vou explicar. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Vamos pegar a leitura bíblica em classe e vamos estar lendo aqui uma referência que está dando para nós. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Está escrito aqui, para nossa análise, reflexão para começar. Pois vai chegar tempo, olha bem, pois a versão atualizada, tá? NTLH. Pois vai chegar tempo em que as pessoas não vão dar mais atenção aos verdadeiros ensinos, mas surgirão os seus próprios desejos e armando para si mesmo uma porção de mestre, arrumando para si mesmo uma porção de mestre que vão dizer a eles o que eles querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Aqui fala lenda. Lenda para nós, já sabemos que lendas é coisa mentirosa, ficção, é invenção do homem. Pois a palavra de Deus está falando que vai chegar tempo, que muitas pessoas vão arrumar mestre, arrumar para si, e eles vão enganar muitos, e muitos vão abandonar a verdade e vão acreditar nas lendas que ele fala. Pois tudo que é falado devemos ser analisado com a palavra de Deus, tá bom? Pois analise o que está sendo dito no seu culto, analise a liturgia do seu culto, analise como é que é regida a organização e direção da igreja que você congrega com a palavra de Deus, que aí o negócio vai ficar muito estreito. Você vai aprender, vai ver com isso. É sério, gente. Agora vamos lá, Mateus 24. Mateus 24, capítulo 24, versículo 11 e 12. Olha bem o que está escrito. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos, gente. Enganarão a muita gente. O 12. A maldade vai se espalhar tanta que o amor de muitos será. Pois vai ser muitos profetas se espalhando, falsos, enganando a muito. E nós vemos aí muitas pessoas acreditando. Gente aí que profetiza 2, 3 horas, só profecia. Isso é falso profeta, hein? Vigia. As atitudes não condiz com a palavra de Deus. O amor de muitos estão se esfriando hoje em dia. O povo odiando as pessoas. E isso aí é um cumprimento da palavra aqui que eu li, está escrito. Mas por causa, o povo está idolatrando muito o homem, os falsos profetas. E estão se deixando se levar por esses ensino enganoso. Vamos começar aqui, ó. Se liga com isso, hein, gente? Para não se enganar, meu irmão. Não vá cair por toda... Não acredite em tudo que você conta. Deixa eu te falar. O povo hoje vai numa igreja, aceita Jesus, lá daquela igreja, começa a vira evangélico. Só que ele não busca a história da igreja dele, que ele congrega. Tem que ter história. Como foi que isso surgiu? Busca a história. Outra coisa. Como foi que surgiu o evangélico? Aonde foi que surgiu? Como era? Tem que saber tudo isso no pá da letra. Porque se você pegar uma pessoa que é de outra crença e você for falar com ele, provavelmente ele vai te perguntar. E provavelmente ele vai saber
e você não sabe. Aí você já vai levar uma surra. Como você é evangélico, tanto tempo não sabe. Aí o cara vai dizer, eu não sou evangélico, mas eu estudei sobre isso. Eu sei da história. E você não sabe. Ah, pois você não é evangélico. A palavra fala que para ser cristão tem que conhecer a palavra de Deus. Quem não conhece não é evangélico. Uma pessoa que não consegue, que está há tanto tempo dentro de uma igreja e não consegue evangelizar uma pessoa, ele não pode ser chamado de cristão. Porque ele não está fazendo a atitude de cristão. Porque a atitude do cristão que Jesus deixou é evangelizar as pessoas. Que você pode, que você tem a oportunidade, mas evangelizar com sabedoria. Muitos querem evangelizar, mas sem sabedoria, joga as pessoas fora, entristece as pessoas. Pois devemos ter uma estratégia para falar da palavra de Deus, para não vir magoar as pessoas. Entendeu? E também nós devemos ter limite. Às vezes a pessoa não quer ouvir, não vamos insistir. É com vontade. Você quer ouvir? Tem tempo para me ouvir? Eu não vou lhe atrapalhar? Não, pode falar de boa, eu gosto. Ok. Mas se não gosta, está atrapalhando a pessoa, você vai ser uma pessoa que irrita as pessoas. A pessoa vai ficar chateada com você. A palavra de Deus é para quem quer. Quem não quer, não precisa forçar não. Tá bom? Nós devemos entender... agora eu vou ler agora aqui uma verdade prática. Intitulado a verdade prática da lição, né? Que tem os tópicos. A verdade prática vai falar o quê? Olha bem. Aqui vai falar sobre o neopentecostalismo surgiu, o neopentecostalismo surgiu como um movimento que, embora guarda é igual, semelhante como o pentecostalismo clássico, semelhante, não é igual. Olha bem o que eu estou falando para depois não falar heresia. É semelhante o pentecostalismo clássico, o neopentecostalismo, mas não é. Promove, olha o que ele promove. Ele promove prática, doutrinas e em fase que frequentemente se afasta da centralidade bíblica. Pois a doutrina neopentecostal, ela parece com a doutrina pentecostal clássica, só que o tempo todo ela traz coisas, frequentemente se afasta, traz coisas frequentemente que afasta da centralidade bíblica. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre quem segue essa doutrina, as igrejas que têm esse segmento, sempre ela vai trazer coisa no culto, na pregação, no louvor, seja lá o que for, na missão dela, que ela trata como missão, o evangelismo dela, a obra missionária dela, vamos supor, sempre vai trazer coisas que não têm base bíblica. E como que vamos analisar isso? Porque eles falam que Deus é bom, Jesus é bom. Eles dizem que são batizados no Espírito Santo. Eles dizem que creem no Espírito Santo, que em Jesus, em Deus, Jesus e Espírito Santo. Olha como é igual. É igual, parece, mas não é. Sempre você vai ver que eles fazem coisa que não tem base bíblica. Pois nós temos que parar com essa heresia nossa, hipocrisia nossa, que diz, irmãozinho, não é isso. Não é porque está cantando uma música evangélica, não é porque tem uma igreja parecida com a igreja pentecostal clássica, que vamos supor, né, que é difícil isso, meu Deus, só Jesus, assim, dizer que é. E nós, sem conhecimento, não podemos tratar. Falsos profetas falsos profetas. A Bíblia manda, não devemos cumprimentar e tratar como irmão. Que negócio? Irmão em Cristo, não. Eu não vou te odiar, mas aí não posso. Porque a partir do momento que eu digo a paz do Senhor de Cristo com a pessoa, eu considero ele como um irmão em Cristo. Como que eu vou considerar um falso profeta? Uma pessoa que tem heresia. Quem conhece a Bíblia já tem base para não reconhecer.
Que eu vou dizer um montão de coisa que nós devemos reconhecer e nós não vamos querer. Então você vai reconhecer também o católico como irmão de Cristo. Você vai lá na igreja dele também. Não que é isso, que é absurdo. Não, é a mesma coisa. O neopentecostal é a mesma coisa, é heresia. Tem idolatria. E qual é a diferença? E por que nós falamos mal dos católicos? Que hipocrisia nossa é essa, falar mal dos católicos, sendo que nós estamos unidos com o neopentecostal? Isso é muita heresia mesmo, hipocrisia. Mas aí alguém pode perguntar, mas como isso? Lê a palavra de Deus que você vai ver. Deus condena essas coisas. Idolatria. E o tempo todo eles estão fazendo idolatria, o neopentecostal. Heresia. Pois nós devemos ter consideração. Pois não vamos falar mal de um e falar mal do outro. Pois nós somos hipócritas. Entendeu? Segue bem atenção nisso. Nós temos que ver. Não é porque é uma coisa, temos que ser certo na palavra de Deus. Tem base bíblica? Ok, legal, tal. Pois temos sempre que ver. Entendeu? Eles não gostam. Outra coisa. Sempre uma igreja neopentecostal, ele não tem pregação expositiva. O que significa uma pregação, uma mensagem expositiva? É uma mensagem que ela aborda o que está escrito no texto. Vamos supor, o pastor, o irmão, o diácono, qualquer pessoa lá, irmã, qualquer pessoa que vai pregar, vamos supor. Ela lê um texto lá, tal. Ela vai sempre está no texto. Já eles não. A igreja neopentecostal, elas usam o texto, o texto como, vamos supor, como se fosse um tema. Eles lê aquilo como que fosse um tema e prega do jeito deles, botando coisa, pregando prosperidade. Eles pegam mais daqueles textos de prosperidade que Deus fala, assim na Bíblia tem. Eles usam mais isso. E para entrar na sua mente, mas pregar sobre salvação, arrependimento de pecado, voltar para Cristo. Eles não falam muito sobre isso. Entendeu? Pois presta muita atenção nisso. Igreja, pessoas que não falam muito sobre isso, sai fora. Que é pessoas problemáticas, que realmente não quer coisa séria com Cristo. Ó, agora nós vamos aqui entrando no objetivo da lição. Ó, o objetivo da lição tem 1, 2, 3. É o objetivo aqui que vai dizer o que é o objetivo dessa lição. Ó, o objetivo da lição 1 o objetivo da lição 1.1 é identificar o surgimento e característica do neopentecostal. A 2 é definindo as suas diferenças em relação ao pentecostalismo bíblico. Pô, você vai definir a relação entre eles. 2. Qual é a diferença? O item 3 fala: alerta sobre os perigos da deturpação da doutrina e do emocionalismo. Vamos lá? Ó, nós vemos aqui, ó. Introdução. Na introdução, nós encontramos o quê? Vamos lá, uma introdução sobre isso. Olha bem como é interessante, ó. Enquanto o pentecostalismo nasceu enquanto o pentecostalismo nasceu com raiz bíblica, o pentecostalismo nasceu com raiz bíblica, porque todas as doutrinas que o pentecostalismo crê, você vai basear na Bíblia e vai dar certo. Pode ver, o pentecostalismo clássico, não esse pentecostalismo misturado com neopentecostal. Para com isso, gente. Sempre vai dar erro, claro. Muitas pessoas já argumentou comigo, claro, sempre vai dar erro, porque as pessoas pegam um neopentecostal e quer dizer que é pentecostalismo clássico. Aí vai dar erro sim, porque não tem base bíblica, sempre vai dar. Mas se for o clássico, não tem erro. Não tem erro. Pode pesquisar na palavra de Deus que vai dar certo. É uma busca,
Vamos lá, eu vou ler de novo porque eu cumprimentei aqui, porque eu fiz isso para não me esquecer, mas vamos lá. Ó, introdução, né? Enquanto o pentecostalismo nasceu com raiz bíblica e uma busca sincera por avivamento espiritual, o neopentecostalismo é uma derivação recente que emerge na segunda meta, na segunda metade do século XX. Esta lição ajuda a entender como esse movimento surgiu, a sua expressão e por quê surgiu, né? E a sua expansão. E por quê? Por quê, né? Riqueza analisa crítica à luz das escrituras. Vamos analisar a luz das escrituras. Nós temos que analisar a luz das escrituras, como eu venho bem falar. Ó, agora vamos lá, contexto histórico e surgimento. Agora nós vamos ler o contexto histórico e o surgimento do neopentecostal. Qual foi o ano que surgiu? Aqui fala, ó, origem no ano 1960 a 1980. É muito novo, foi onde surgiu isso aí, ó. Esse negócio aí. Vamos lá. No neopentecostal surgiu no Brasil. Onde ele surgiu no Brasil foi nesses anos. No Brasil. Em outra parte do mundo com uma nova onda. Surgiu com a nova onda do movimento carismático diferente dos pentecostais clássicos. Seu foco descobrir-se para experiência mística. Mística, deixa eu até arriscar aqui. Essa palavra mística quer dizer que é misturado. Eles misturam com outras coisas. Porque tem gente que não entende a palavra mística. É misturado. Não é puro. É misturado em revelação, prosperidade e atos proféticos. Ó, revelação, prosperidade e atos proféticos. Se a sua igreja gosta muito de revelação, se o culto que você vai tem muito isso, é uma igreja neopentecostal, tá? Se alguém dizer que é pentecostal fazendo isso, não tem base bíblica. O tempo todo isso está errado. Prosperidade. Se as pregações lá falam sobre prosperidade, se o crente não pode passar necessidade, se todo cristão tem que ser rico, tem que estar a vida boa no bem bom, isso não é igreja pentecostal, é neopentecostal. E atos proféticos. O que é atos proféticos? Ó, vem fazer um voto aqui. Você vai lá, faz o voto. Um voto profético. Você vai dar uma oferta aqui. Tem muitos que falam, eu quero 10 homens aqui com oferta de R$1.000. Que você vai fazer esse ato profético e você vai ser abençoado. Deus vai te dar 1000 vezes mais do que você der aqui. É tipo esse jeito. Pois isso não é igreja pentecostal. Isso é uma igreja neopentecostal. Porque na doutrina dos apóstolos, igreja primitiva, não existe isso. Pois isso é o místico que eu falo. Eles colocaram isso aí, parece um pentecostal clássico, mas não é. Se a sua igreja faz isso, ela não é pentecostal. Igreja que faz campanha, voto, é uma igreja neopentecostal. Não tem base bíblica, tá? Não importa o nome, esquece, não faz, sai fora. Se você gosta da igreja que tem base bíblica, que é pentecostal clássica, pois sai fora dessa que ela não é. Te enganaram, sinto muito. Não cai nessa heresia. A partir de agora, se você ouviu isso e está acreditando nisso, aí o problema é teu, com Deus. Vai pagar um grande preço, porque tu já foi alertado. Vamos lá. E outra, agora, nova
Novas ligação e metros. Vamos lá. Termos como... Termo comum, ó, aqui vai dar outros termos, né? Termo comum, declaração de vitória. Declare a sua vitória. Fica essas coisinhas lá, vocês sabem, né? Decretação de bênção. Você tem que decretar a sua bênção. Isso é coisa meio estranha, tá? Sai fora. E mover profético. Vamos fazer mover profético, não sei o quê. E unção. Esses negócios que fica passando paletó, que fica não sei o que, eu tenho unção, aí assopra, a pessoa cai no chão, não é coisa de bíblico não, antibíblico, sai fora disso, isso é um segmento neopentecostal, se a sua igreja faz isso, se a sua liderança faz isso, o culto é desse jeito, não é igreja pentecostal, é neopentecostal, isso é eles que inventaram, não foi, não. Por quê? Eu vou dar um ponto aqui, eu vou parar porque eu estou sendo movido a falar algo muito simples. Eu falei sobre mistério, revelação, profético e profetização e bênçãos, esses negócios. Lembrei. Eu falei que a igreja não pode, se você é um cristão, não pode passar necessidade, tal, ppp. Qual é a base bíblica que alguma lead tem para te falar isso? Porque é muito fácil responder isso. E você vai entender. A igreja primitiva tinha gente que era cristão, mas lá fala que tinha gente que passava necessidade. E os que tinham condição ajudavam. Porque quer dizer que um cristão pode passar necessidade. Mas cabe aos que têm condição ajudar. Ele pode passar necessidade. Talvez ele vá passando essa necessidade para você que tem condição ajudar. E Deus está te testando. Porque lá na igreja primitiva, os que tinham condição ajudavam. E ali ninguém passava necessidade. Mas só que tinha necessidade sim, que precisava de ajuda, um irmão ajudar o outro. E nem por isso eles deixou de ter fé em Deus. Entendeu? Pois tem que ter gente que vai passar necessidade, vai existir, mas vai existir também gente que tem uma condição financeira muito boa. E essas pessoas que têm a condição financeira muito boa, ele vai ajudar os outros irmãos. Porque ele entendeu que a prosperidade dele é para ajudar o próximo. E ele fazendo isso, ele está fazendo a vontade de Deus. Agora fazer campanha para enricar, você tem que fazer um voto de R$300 que Deus vai te abençoar. Isso não é bíblico. Não é bíblico, tá bom? Tá errado. Vamos lá. Financeiro, unção financeira. Foi porque eu parei aqui, eu não vi o outro. E esses negócios de unção financeira, mas eu já falei. Se tornaram um marco do movimento, muitas das vezes, e prática de doutrina bíblica sólida. Não tem, é uma doutrina, é uma prática de uma doutrina que não tem uma solidez, não tem base sólida na Bíblia. Não tem base. Tudo isso que eu falei não tem base bíblica. Pois como não tem base bíblica, não pode ser considerado uma igreja pentecostal. É considerado igreja neopentecostal. Agora entendeu o que é isso? O neopentecostal é uma igreja que ele pegou um pouco do movimento pentecostal e misturou com outras coisas. Aí é chamado neopentecostal. Tá bom? É isso aí. Pois se você faz parte da igreja, que ele faz qualquer coisa, uma dessas coisas, ela é considerada igreja neopentecostal. Tá bom? E tem muitas, entendeu? É o mais que tem no Brasil. É a igreja neopentecostal. Agora, vamos lá. Grande mistério imediato. Grandes mistério e imediato. O neopentecostal popularizou-se por meio da mídia, rádio, TV, internet.
esta é associado e está associado a está associado a mega templo, campanha e campanha agressiva e marketing religioso. Apoio. Geralmente essas igrejas neopentecostais elas são muito grandes, tem muito membro, campanhas agressivas. O que é aquela campanha agressiva? Que entra na sua mente. Olha, nós vamos fazer a campanha vamos supor, vou dar da sexta-feira. E essa campanha é forte. Você tem que vir aqui. Se você vir aqui no altar ofertar, vamos supor. Tem sim, R$ 100. Deus vai te abençoar. Você não vai perder, venha. Aí começa a mostrar alguns vídeos de pessoas que as pessoas que eram pobres, aí passou a fazer essa campanha, ficou rico, já tem. Aí o cara fala, eu não era nada, agora eu tenho uma empresa, agora eu recebo de faturamento por mês, 1 milhão, 5 milhões, minha empresa dá, e aquelas coisas, aquilo entra na mente, porque a pessoa está necessitado, está precisando, aquilo vai fazer na tua mente, te fala, eu vou lá, aí você entra nisso também, nessas heresias. Os marketing dele religiosos são pesados. Eles trabalham nisso, tem pessoas. É isso que fala, como eu falei, os falsos mestres, eles não são bobos. Eles têm ensinamento de marketing pesado, religioso, para fazer a sua mente. E as pessoas estão fracas. Às vezes, está precisando e corre para isso, porque é um negócio imediato. Eles querem coisa imediata, as pessoas. E eles trabalham com coisa rápida, ilusão rápida, iludindo as pessoas. Mas a palavra de Deus não é no tempo de Deus. Você tem que fazer por merecer, não chegar lá, dar um dinheiro. Você não tem como comprar Deus. Deus não se vende, gente. Deus não está à venda. O homem que inventa isso. Jesus nunca fez isso. O apóstolo Paulo, na igreja primitiva, os apóstolos, eles nunca fizeram campanha. Aonde surgiu isso? Heresia de falsos mestres, para desviar as pessoas do caminho da palavra de Deus. A igreja primitiva não tinha campanha de vitória, campanha da bênção, orar por foto, orar por objeto, água ungida, não. O apóstolo Paulo nunca fez isso, gente. E eles fazem isso. Ele não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Sai fora. É mentiroso, isso é falso. Tem falsidade no meio. Vamos lá. O ponto 2 da lição agora. Considerado um parágrafo 2, né? Principais ênfases neopentecostal. As principais ênfases do neopentecostal. Foco na experiência. Foco na sensível na prosperidade. Foco insensível na prosperidade. Muitas igrejas, olha só, muitas igrejas neopentecostal pregam que prosperidade é sinal de fé verdadeira. E isso contradiz com o ensinamento de Cristo sobre o contentamento humano, da humildade e cruz. Entendeu? Prosperidade é sinal de fé. Pode ver, eles falam que prosperidade é sinal de fé. Se você não for próspero, você não tem fé. Cadê a sua fé, meu irmão? Você está passando necessidade, porque você está sem fé. Mentira. Mentira. Não tem base bíblica isso. Que a igreja primitiva tinha gente com muita fé e passava necessidade. O que falta das pessoas é ler a palavra de Deus para não acreditar nisso, gente. Leia a palavra de Deus. Casse pessoas capacitadas para ensinar. Entendeu? Para não cair nessas heresias desses falsos mestres. Agora, bora lá. Uso
Uso subjetivo das escrituras. Ó, eles usam o uso subjetivo das escrituras para, como uma isca, para enganar você. Só pode ser, né? Os textos bíblicos são frequentemente descontextualizado para ambas promessas de bênçãos materiais e outras profecias. Ele desconecta os textos bíblicos, levando a tendência para bênçãos, objetivo para promessas de bênçãos materiais e profecias. Eles tiram o texto bíblico e sempre usa isso. Às vezes o texto bíblico não tem nada a ver com o negócio de bênção, com aquilo que ele está falando. Mas eles usam para isso, porque eles sabem desconstruir o texto. E as pessoas que vão nessas igrejas, que seguem essas pessoas, eles não têm preparo para analisar isso e dizer, que loucura é essa? E meter o pé. Não tem. Entendeu? Às vezes, a graça de Deus vem sobre algumas pessoas e se liberta disso. Muitas pessoas se libertam. Alguns estão se libertando dessas heresias, mas também tem muitos caindo nisso, idolatrando isso. Entendeu? Agora o 3. Mistura com elemento. Agora vamos lá. Mistura com elemento do misticismo. Elemento do misticismo. Prática como campanha, prática como campanha do sal. Campanha do sal. Quem é que usa a campanha do sal? Grosso. Isso não é de Deus. Rosa ungida, quem é que usa? Isso não é de Deus, você sabe. Objetos consagrados, quem é que usa? Se você faz parte de igreja, que objeto consagrado, rosa ungida, sal ungido, isso não é doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ninguém fazia isso. Entendeu? Determinação espiritual não tem base neotestamentária. Quando nós falamos não tem base neotestamentária, quer dizer que não simplesmente quer dizer que não tem base bíblica nenhuma para essas falas que eu falei. Tudo isso não tem base bíblica. Eu vou falar mais além ainda, que está escrito aqui, porque tem gente que não entende. E às vezes nós não estamos falando, esse vídeo, se Deus quiser, vai alcançar várias pessoas de vários níveis social, intelectual, às vezes, um mais alto, um mais pouco. Aí nós temos que falar o mais popular para todo mundo entender também, né? Não adianta falar só isso e parar. O que eu quero dizer com isso? O que é que está incluído nisso? Azeite, tem gente que pega azeite, enterra no monte, isso é objeto consagrado, não pode. Objeto judaico, Arca da Aliança, não pode ter na igreja. Um cristão não pode usar objeto judaico, judaico. Não pode, porque você é cristão, você não é judeu. Nós somos evangélicos. Que talit, pastor usando isso, não se converteu. Você sabe quem é que usa isso? Que talit, quem é que usa? Ele nunca se converteu, ele nunca entendeu o que é o evangélico. A Bíblia, o evangélico não dá base para usar isso. Isso é coisa para judeu. Nós não somos judeu. Nós somos evangélicos. Nós somos cristãos. E outra coisa, você não tem dois lados. Eu sou cristão, vamos supor, sou judeu messiano. Não existe isso. Ou você é cristão, ou você não é. A Bíblia fala, não tem como servir a dois lados. O cara tem... Eu creio em Jesus, mas o cara tá cheio de coisa judaica dentro da sua casa, dentro da sua igreja, ensinando o povo. Onde que tem base nisso? O apóstolo Paulo fala que isso é sombra
das coisas que tem de vir, que é em Jesus Cristo. Isso para nós é sombra. Nós usamos isso só para estudo. Um professor pode mostrar numa aula esses objetos, mas na igreja ter isso, eu ter isso, não podemos, porque eu sou cristão. Eu sou evangélico, eu não sou judeu, gente. Com todo respeito, eu não sou judeu. Deixa isso para o judeu. Isso é deles, não é nosso. Mas por que fazemos isso? Falta de conhecimento bíblico. Não estuda a palavra como devia. Temos que estudar com pessoa qualificada. O próprio apóstolo Paulo deixou isso. Ele qualificou Timóteo e falou, agora você vai qualificar outras pessoas. Ah, pois não era qualquer pessoa. Timóteo estudou com Paulo. Você está pensando o quê? Ser ensinado pelo apóstolo Paulo, está pensando o quê? Que é ensinado por qualquer pessoa? Ah, não. Nenhuma faculdade teológica que existe pode ser a melhor lá nos Estados Unidos, onde você quiser. Não vai ter você não vai chegar aos pés do ensinamento de você ter estudado com o apóstolo Paulo. Está entendendo a noção? Apoio. Você pode estudar com qualquer ser humano que existe hoje. Não vai chegar aos pés do apóstolo Paulo. Pois para com essa heresia. Ah, porque meu pastor falou isso. Quem é o seu pastor? O que ele tem feito pelo evangélico? Qual é o ensinamento que ele está dando? Quantas pessoas ele está discipulando? E essas pessoas estão tendo mudança e transformando a vida das outras. Busque resultado. O evangélico é resultado. Não é historinha, lenda. E muita gente vive de historinha, de lenda. Como eu li, não podemos viver nisso, gente. Temos que voltar para Jesus Cristo. Nós temos que se preocupar. O que é que Jesus Cristo quer que nós faça? Qual é a nossa missão? E sair das heresias. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Ah, porque meu pastor... Não, mas ele está na palavra. Ah, não, por todo respeito, eu considero o senhor como um homem, como uma pessoa boa, mas não tem base bíblica. Não tem, e pronto, é o certo, é certo. Isso, acabou, pronto. Só que os povos querem debater, brigar. Não brigue com ninguém. Não tem base bíblica, é ok. Isso é válido, tem que ouvir os dois lados. Agora a pessoa acha que só eu tenho razão, eu não tenho razão. Eu tenho que ouvir o lado da outra pessoa. E a outra pessoa tem que ouvir o meu lado. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Mas não brigar com as pessoas. Vamos lá. Parágrafo 3. Porque aí de 3 eu falo isso. Diferença entre relação ao pentecostalismo clássico. Tá terminando. Centralidade bíblica. O pentecostalismo clássico ele tem centralidade bíblica. O pentecostalismo é baseado na sua fé e prática bíblica. Fé e prática bíblica. O neopentecostalismo muitas das vezes prioriza experiência pessoal e revelação de líder carismático. O pentecostalismo se baseia na palavra de Deus, na palavra de Deus, e o neopentecostalismo se baseia na revelação de líderes carismáticos. O que é isso? É liderança que eles idolatram, que eles acham que é os homens de Deus. Ah, não, porque o homem, e porque o não sei quem, o apóstolo é o apóstolo. O quê? Tem gente aí que está sendo apóstolo. Agora a pergunta é essa. Tem homem dizendo que é apóstolo. Meu Deus! Andaram com Jesus? Viram? Alguns que andou com Jesus, andou com eles?
Aí eu não sei, né? O cara falou esses dias que eu tive a experiência, Jesus apareceu para mim, por isso eu sou apóstolo. Eu vi ele. Não foi uma visão, foi real. Ele veio real para mim. Aí, aí é complicado. Não tem base bíblica para dizer isso. E o cara, pois é, né? Só Jesus na causa. Mas cada um pode falar o que quiser. É o direito da pessoa, né? Mas não tem base bíblica, não. Vamos lá para o 3 agora aqui. Em fase na missão. Ó, olha bem isso aqui, ó. Em fase na missão versus no benefício pessoal. Apoio. O neopentecostalismo, eles falam muito de missão. Mas essa missão deles, qualquer igreja que faça isso, é neopentecostal. E a maioria faz isso. Eles falam muito de missões, mas essas missões é para benefício pessoal. O que é isso? Tipo, ele fala, ajude para isso, aí você ajuda. Vamos dar um exemplo. Você lá deu, nas ajudas lá, deu R$ 1.000.000. Aí ele pega daquele 1 milhão, bota lá, vamos botar de 100 a 200 mil, bota na missão e o resto é para eles. Mas ele iludiu você dizendo que está fazendo uma missão verdadeira e etc. para você ajudar e ele te enganar. Entendeu? Não tem base. Porque é muita igreja pedindo isso, fazendo missão e o Brasil não sai e não vejo essas mudanças. Entendeu? Tanto dinheiro é esse. Entendeu? Isso não entra na minha mente. Não entra. O pentecostalismo promove o serviço. Olha, o pentecostalismo verdadeiro promove o serviço, evangelismo e discipulado. Entendeu? Após uma igreja que preza pela palavra de Deus, ela preza pelo evangelização e discipulado. Ela quer preparar as pessoas para evangelizar. Para evangelizar, temos que ter um preparamento. Evangelização é algo muito sério. É a missão da igreja. É a missão do crente que reconheceu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas para essa missão ser concluída com êxito, com sucesso, temos que ser preparado. Se não há êxito, se não tiver um preparamento. Ninguém consegue se preparar sozinho. Para com essa heresia. Ninguém consegue se preparar sozinho. E ninguém faz a obra de Deus sozinho. Entendeu? Nós temos exemplo, e de 2 em 2. Você vê, toda vez que o apóstolo Paulo viajava, sempre tinha alguém com ele. Quando não tinha, vamos supor, mas na cidade que ele ia chegar já tinha uma, pois sempre teve. Muitas das vezes o apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele levava Lucas, o médico Lucas, que escreveu Lucas, e isso... O apóstolo Paulo levava ele. Eu vou contar um pouco da história. O apóstolo Paulo às vezes não tinha condição de viajar. Ele negociava Lucas. Tipo assim, ó. Deixamos eu ir para tal cidade. Eu tenho meu amigo aqui que é médico. E se no decorrer dessa viagem, se alguém passar mal, precisar de auxílio médico, nós temos um médico, Lucas. E você deixa eu e ele ir para tal cidade. Pois ele sempre fazia isso. Depois você vê que era um homem que sabia negociar o negócio, a obra de Deus, se ajudar. E Lucas estava com ele, pois sempre ele tinha alguém, não fazia nada só. Não tem como fazer a obra só. Nós precisamos de ajuda, precisamos de gente. E às vezes as pessoas não querem ajudar as outras pessoas a fazer a obra de Deus. Porque eles não acreditam, só acreditam na deles. Eles que têm, mas os outros não têm. Não podemos ajudar aquela outra pessoa. Tem que ajudar só eu. Não. Nós temos que ajudar um outro, ser unido.
Mas tem que ser unido à pessoa que preza pela palavra de Deus. Não tem como se unir com a pessoa que é antibíblico. Aí você vai se queimar também. Eu não quero, porque está repreendido em nome de Jesus. O próprio apóstolo Paulo não se juntou com isso. Ele repreendia isso. E além disso, ele escrevia carta para as igrejas, recomendando, ó, estou ouvindo falar do falso mestre aí, fulano, ó, tome cuidado com eles, hein, tá desviando, cuidado com esse camarada aí. Ele ainda falava isso, ó, não ande com ele não, cuidado, Timóteo. Ah, pois. E aí? Pois nós temos que ter cuidado. Vida santa versus vida triunfal. Vida santa versus vida triunfalista. Enquanto o pentecostal prega arrependimento e santidade, o neopentecostal tenta a substituição isso por triunfalista e bens extra. Enquanto o pentecostal prega salvação, santidade, o neopentecostal prega bênção triunfalista, prosperidade e bens materiais. Não, você tem que ser rico. Você, quem serve a Deus, tem que ser rico. Viu Abraão como era próximo? Você tem que ser igual a ele. Isso é antibíblico. E outra coisa que eu vou deixar bem claro. Pegar exemplo de Abraão para um cristão é meio complicado, porque ele é judeu. Aquilo é outra coisa. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Aquilo, entendeu? Aí você já está entrando em história judaica. Aí já fica difícil, meu amigo. Entendeu? Por isso o conhecimento é isso. Quando a gente aprende, a gente vê o tanto de heresia que está do nosso lado. Nós temos que pegar exemplo de evangélico. Evangélico. Entendeu? O Novo Testamento é evangelização. O Antigo Testamento, que para os judeus é chamado de Taná, é como se fosse a Bíblia do judeu. E para nós que é cristão, nós acreditamos nela também. Porque eu acredito que é ali que nós compreendemos Deus com os primeiros seres humanos, o propósito de Deus com o ser humano. Só que nós vemos que Deus ali tem uma história com um povo, que são os judeus. E aquilo para nós que somos cristãos, aquilo é como se fosse livro histórico. De quem? De Deus com um povo. E cremos também nas promessas que está ali, do próprio, de que se baseamos a chegar a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Apesar que o judeu não acredita, de que não tem nada a ver. Mas tá bom, entendeu? Mas nós temos que se apegar aos ensinos de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo falou. Que essas coisas da Taná, Antigo Testamento, aquilo era sombra para nós. Que ninguém consegue guardar todos os mandamentos, nem judeu e nem evangélico. Ninguém conseguiu, só Jesus consegue. Homem nenhum consegue. Pois também nós temos que parar com essas heresias também. Homem não vai conseguir. Pois é melhor servir a Jesus Cristo, e se nós ficar nessas heresias, nós vamos estar anulando vamos supor, a morte de Jesus na cruz por o sacrifício de Jesus. Nós anula ele quando nós passamos a acreditar nessas coisas. Entendeu? Pois não vamos fazer isso para nós não anular. Eu creio que Jesus veio para nós nos salvar e nos garantir vida eterna lá no céu. Eu creio nisso. Agora, se você não crê, aí eu não posso fazer nada. Mas eu creio. E nós temos que evangelizar. Subsídio teológico. Eu vou ler aqui um subsídio teológico aqui, de um teólogo.
Sempre eu estou deixando aqui. Tem na lição. Ó, toda doutrina deve, olha bem como é interessante, toda doutrina deve passar pelo crivo das escrituras. Todo os ensinamentos deve ser analisado, crivo quer dizer analisado ponto a ponto pelas escrituras sagradas. Toda mensagem, todo livro religioso que é cristão, queira dizer que é evangélico, cristão, tem que ser analisado pelo crivo das escrituras. Senão vai ser antibíblico, se não for analisado, se não tiver base. Todo livro que se intitula evangélico ou cristão, se ele não tem base bíblica, ele é antibíblico, não serve. Pois tudo, todos os escritos, toda pregação, toda música, todo louvor que é louvado na igreja, é analisado pela palavra de Deus, o crivo da palavra de Deus. Não se pode cantar música na igreja sem ter analisado a letra. E muitas pessoas cantam música que é antibíblica, porque não analisar a letra. Temos que ter cuidado com isso. A experiência não é parâmetro doutrinário, mas consequência da obediência à palavra de Deus. Experiência não é parâmetro doutrinário, mas é consequência da palavra, obtido pela palavra. É uma consciência obtida pela palavra de Deus. Amém? Não devemos se pegar a isso. Aplicação prática. Para terminar. Aplicação prática. Ore. Ore, ó o que está dizendo. Ore por discernimento espiritual. E examine a sua fé. Prática à luz da Bíblia. Não, à luz da palavra. Ponto. Cuidado com doutrinas que prometem tudo, mas não exige renúncia. Cuidado com pessoas que pregam prometendo tudo, revelação, é tudo, mas não exige, promete, mas não exige renúncia do pecado, das coisas que afastam o ser humano de Deus. Cuidado com isso. Fica para você essa reflexão. 5 perguntas. Pergunta para reflexão. Tudo que eu vou perguntar eu falei aqui, só para você analisar. Quando e onde surgiu o neopentecostalismo? Qual as principais diferenças entre pentecostalismo e neopentecostal? O que significa mistura com elemento do misticismo? Como o neopentecostal utiliza as escrituras? E 5, que é a última. Porque é importante manter a centralidade bíblica. Tá bom, gente? Pois terminamos a lição 3. Que Deus abençoe todo mundo aí que assistiu e vai assistir. Se você puder compartilhar esse vídeo, vai ser muito bom, tá? Obrigado. Quem quiser adquirir a revista, aqui, ó, entre em contato conosco e até as próximas lições, que é a lição 4. Qual é a lição 4? Vou deixar aqui o tema. A lição 4 diz assim, ó, a teologia da prosperidade à luz das escrituras. O que é isso? Nós vamos falar na próxima lição. Obrigado desde já. Fique com Deus, a paz do Senhor. Espero na próxima lição. E, se puder, se inscreva no canal para ajudar.